patrimônio cultural é formado pelo conjunto de bens cuja relevância tenha importante papel na vida de um povo, na vida de uma nação, na vida de um Estado, na vida de uma sociedade. Segundo o artigo 216 da Constituição Brasileira, o patrimônio cultural compreende tanto os bens de natureza material quanto os bens de natureza imaterial. Ela abrange tudo o que diz respeito à criação humana em contato com a natureza, a obra dos homens, ao longo de toda uma história comunitária. Então, nós temos desde o idioma, as crenças religiosas, os objetos de arte, documentos históricos, até bens naturais, A paisagem é considerada também patrimônio cultural da humanidade. E a Constituição abarcou nesse amplo conceito esses elementos todos, e indiferentemente de serem de interesse nacional ou dos estados ou dos municípios. O patrimônio cultural é de toda a sociedade brasileira. De natureza material, natureza corpórea, concreta, palpável, factível. Os de natureza imaterial, aqueles que dizem respeito a expressões, manifestações, ideias, enfim, situações, obras, museus, sítios, práticas, costumes, alimentação, tudo o que diga respeito à explicação, ao entendimento, à condução de um povo. E no caso do povo brasileiro, todas as formas de expressão, do modo de criar, de fazer e de viver. Este é o patrimônio cultural em sua totalidade que o artigo 216 quer definir, quer conceituar. Quando se fala o Estado protegerá, também estamos referindo aos legisladores, que deverão fazer leis condizentes com essa intenção de preservar o patrimônio cultural, e também o Judiciário, que é o braço do Estado que atua exatamente no momento em que houver alguma lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio cultural. A importância de uma sociedade ter os seus bens preservados tem dupla finalidade. A primeira, de explicar, compreender o seu próprio passado. E a segunda, de levar a este povo, a esta nação, o sentido das ideias, o sentido das práticas que orientaram a construção dessa mesma sociedade. Uma vez constatado que um determinado bem de propriedade de um particular, ele tenha interesse histórico, cultural para toda a sociedade, seja esse bem material e imaterial, o poder público poderá editar um ato. No caso, o chefe do Poder Executivo, pode ser o prefeito, pode ser o governador, pode ser até o presidente da República, através dos órgãos competentes, decretando esse interesse público, e uma vez tombado o bem, haverá uma série de restrições sobre a disposição desse bem para vender, para reformá-lo, alterar qualquer característica desse bem, estará sempre sob a rigorosa fiscalização do poder público. A palavra tombamento, ela vem de Portugal, porque há séculos lá em Portugal existe um prédio chamado Torre do Tombo, onde eles guardam documentos de valor histórico, cultural. E tem também um livro onde eles registram atos administrativos que limitam a disposição sobre esses bens pelos próprios proprietários. Então, esse ato administrativo limitador da disposição de bens que têm um valor histórico, cultural, para toda a sociedade, passou a ser chamado tombamento. No caso do tombamento, o Poder Judiciário deve exercer o seu papel de árbitro apenas no tocante ao cumprimento de etapas do procedimento administrativo. Ou seja, se foi dado ao proprietário
do bem e do direito expropriado, o direito de se defender, se a sociedade foi consultada, se aquela lei que teve como de relevante valor histórico, social, cultural, aquele bem, seguiu todos os trâmites dentro da burocracia legislativa. O judiciário ele pode ser acionado por qualquer interessado, legitimado, pode ser o Ministério Público, pode ser alguma entidade civil voltada para a proteção do patrimônio, pode ser mesmo governos locais, estaduais. O judiciário é acionado para reprimir eventuais danos ou tomar medidas que previnam esses danos sob pena de multa diária, né? Multas de valor pesado para essas pessoas que estejam praticando atos danosos ao patrimônio cultural. São sanções que podem envolver a perda da propriedade desse bem, a reparação integral do dano e até uma multa pelo chamado dano moral coletivo. Você vai pagar essa multa que será destinada a um fundo, né, que é voltado exatamente para a preservação do patrimônio cultural. A região é tombada pelo patrimônio histórico, pelo IPHAN e também pela administração municipal. Faz parte de uma obra significativa do Barroco Mineiro e compõe a história de São João del Rei. Recebemos uma denúncia aqui de que havia um cidadão que estaria construindo um prédio, um pequeno prédio aí de 3 andares, ao lado da Igreja das Mercês. E que esse prédio, inapelavelmente, constituiria numa poluição visual irreparável da própria igreja, que é uma igreja muito bonita e admirada, e é uma igreja de alguns séculos, mais de um século e meio, e que é quase que o cartão postal de São João del Rei. Então, nós entramos com uma ação civil pública, né, pedindo a demolição, primeiramente, naturalmente, a paralisação da obra, depois a demolição e a condenação daquele indivíduo que estava construindo aquele pequeno prédio, inclusive sem alvará da prefeitura. O Ministério Público, como titular da defesa dos direitos indisponíveis da sociedade, tem legitimidade para propor ação para a defesa do patrimônio histórico-cultural, aqueles bens mais caros à sociedade. E nesse caso foi exatamente o que aconteceu. É uma coisa sagrada para o São Joanense. E esse prédio me sai do nada e cresce ao lado da igreja das Mercês, fazendo até uma sombra para a Igreja das Mercês, porque ele está exatamente, para quem chega na Igreja das Mercês, ele está à esquerda. E aí, quando a gente se dá conta, o prédio já estava partindo para o 2º andar, já tinha construído o 2º andar, partindo talvez para o 3º. Um desrespeito ao tombamento federal e municipal, que a área é tombada tanto pelo poder público federal como municipal. E a ação foi julgada procedente e o município também foi condenado porque falhou na fiscalização da obra e permitiu uma obra violando o patrimônio histórico-cultural de São João del Rei. Então, tanto o particular como o município foram condenados a demolir a construção irregular e a pagar uma indenização. Chamada área do entorno, seria aquela que circunda o bem tombado, ela também tem que ser preservada. E nisso aí, o indivíduo,
quando ele compra, ele tem que olhar se ele está comprando um imóvel numa área do entorno. Quando ele vai construir um imóvel, ele tem que submeter a planta e o projeto ao Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. Porque a prefeitura deveria ter cuidado de fiscalizar o patrimônio, para não deixar, inclusive a obra, o prédio continua, inicia sem alvará, papel que cabia ao município estar fiscalizando. A posteridade, as gerações futuras, quer queiram, quer não, elas vão nos cobrar. Vocês deixaram perecer. E hoje nós temos instrumentos legais, a lei de ação civil pública, por exemplo, vários outros diplomas legais que vieram nos socorrer já da modernidade, para a gente tentar resgatar e não deixar que sepultem o nosso passado. E o judiciário cumpre o seu dever constitucional de prestar a tutela jurisdicional e garantir a efetividade desses direitos. Nós estamos na Fortaleza da Barra Grande, na praia de Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá. Essa fortificação ela foi construída a mando do rei Felipe II, que na época, em 1584, ele era rei de Portugal e de Espanha, então é uma construção de coroa mista para proteção do Porto de Santos. A Fortaleza da Barra Grande, junto com a ermida e a construção do Forte São Felipe, eles fazem parte de um dos primeiros sistemas de defesa do litoral do Brasil. Em 1584, depois que ela foi construída, ela foi usada como fortaleza, com baterias de canhões até 1700, né? Em 1700 até o início do século XX, ela ficou sendo usada como uma prisão somente. Em 1900 ela passou a fazer parte do círculo militar e até a década de 70 ela foi utilizada para o exército. Ela ficou um bom período abandonada. Nesse período ela ficou totalmente em ruínas. Uma constatação da degradação do patrimônio histórico e artístico aqui na Baixada, por meio de uma medida cautelar preparatória de antecipação de prova, ajuizado em 1988, que ensejou uma propositura de uma ação civil pública, depois, em 1995. É um bem tombado desde 1964 e não havendo consenso espontâneo dos órgãos para a restauração, não restou alternativa senão a propositura da ação, instalado o litígio e a Justiça Federal acompanhar justamente para que isso, garantir que isso realmente acontecesse. Hoje, fixada na sentença, né, essa obrigação de restauro, de manutenção da restauração para poder haver uma visitação constante, várias entidades, instituições quiseram realmente assumir esse papel que antes seria cabível à SOAMAR, Sociedade Amigos da Marinha, a quem o bem havia sido cedido, com o compromisso de restauração. Acontece que esse bem ele foi ao longo dos anos completamente descaracterizado. E isso criou uma dificuldade muito grande no resgate das linhas originais, da arquitetura original. A Universidade Católica de Santos, mais o Ministério Público Estadual, Federal, a própria Prefeitura do Guarujá tiveram interesse em assumir essa recomposição, esse restauro junto com o IPHAN, e nisso foi evoluindo enquanto foram ultimadas as medidas já definidas aqui, a competência. A Prefeitura hoje é gestora desse espaço e a nossa missão nesse espaço é realmente resgatar a memória, a identidade. Faz parte da nossa história, ela conta o início, né,
da nossa colonização, o crescimento, o avanço do Porto de Santos. Então ela tem essa importância nessa fase histórica de implementação do porto, do comércio, né, do crescimento de São Paulo, do crescimento do estado. Também a relação dela com esse povoado, onde ela está situada, né, da Praia do Góis, da Praia de Santa Cruz, que existe uma relação afetiva muito forte entre os moradores dessa região e a fortaleza. Ela foi transformada em museu por uma lei municipal e a prefeitura está num trâmite de contratação do serviço de arqueologia dessa região, que nunca foi feita uma arqueologia profunda, sempre o trabalho realizado foi uma arqueologia superficial, e aí todo o material, o produto dessa pesquisa arqueológica vai fazer parte do museu. Então, assim, o museu vai ser até um instrumento de fomento, né? A gente está usando o museu para divulgar a fortaleza, né? Para a gente ter uma projeção maior da imagem da fortaleza, para convidar as pessoas a conhecerem, a virem esse espaço e entenderem um pouco da história da cidade, da região e do país. A participação da Justiça Federal, ela veio como alguém que pôde imprimir sua autoridade e acompanhar essa restauração, retocar eventuais divergências, estender a restauração ao Fortim do Góis, que é o monumento também tombado e vizinho a ele, discutindo sobre técnicas de restauro, se era pertinente ou não pertinente. Acredito que a Justiça Federal, pela sua competência e pela atuação do IPHAN, né, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão da União, que a Justiça Federal tem todo um amplo ambiente de participar. Cabe a nós, sim, porque a legislação ela prevê essa disciplina, ela preserva, estabelece a necessidade de estarem cuidados os bens tombados. E acreditamos que, não tendo vindo nenhuma queixa com relação a isso, que estão sendo feitas as medidas adequadas, que é justamente de manter o bem em termos de visitação. Brasília tem uma situação peculiar, né? Ela tem um tombamento em 4 níveis. Ela tem um tombamento no âmbito distrital, no âmbito federal e no âmbito internacional, né? Nesse sentido, Brasília é patrimônio da humanidade, é patrimônio do Brasil e é patrimônio do Distrito Federal. E essa concepção faz com que a cidade tenha uma proteção ligada a uma coordenação de atuação desses órgãos. Brasília foi concebida por Lúcio Costa e, na sua concepção, estabeleceu-se escalas, como a escala bucólica, que estabelece que em algumas áreas da cidade não deve haver construções, no sentido exatamente de permitir que Brasília seja uma cidade-parque, uma cidade com verde. E nós observamos que muitas vezes há a noção de querer a ampliação da cidade em desrespeito a esse patrimônio. Observa que o patrimônio cultural tem essa característica de ter sido estabelecido no passado e ter que ser respeitado no presente. Ele se encontra nesse contexto da proteção do meio ambiente, numa noção de futuras gerações, presentes gerações, que envolve também o respeito ao passado. E para se construir o que quer que seja, a necessidade de um alvará de construção, seja a área pública ou seja a particular. Então, o que nós observamos no caso concreto é que houve gradeamento dos pilotis num determinado bloco residencial. E esse gradeamento ele descaracteriza o projeto original da cidade, que foi concebida no seu plano urbanístico como uma cidade aberta, sem grades ou muros, com atributo essencial de permitir
amplos espaços públicos e o trânsito desimpedido de pessoas pelo interior das superquadras e também por baixo dos prédios construídos por pilotis. Então não pode haver gradeamento. O condomínio ajuizou uma ação objetivando anular atos administrativos da GFIS que objetivava demolir este gradeamento de pilotis, um bicicletário e também a casa do zelador. A GFIS é uma agência do Distrito Federal que fiscaliza, né? É uma agência fiscalizadora, ela fiscaliza construções irregulares, construções erguidas em área pública, construções erguidas sem alvará de funcionamento. A competência da GFIS é bastante ampla. Ela exerce o poder de polícia. O juiz de primeira instância entendeu que a GFIS tinha razão. O condomínio recorreu, entendeu que a decisão judicial de primeiro grau encontrava-se equivocada. A quinta turma civil, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação do condomínio para preservar a casa do zelador, apenas a casa do zelador. Por que isto? Porque a mantença da casa do zelador no prédio não constituía qualquer modificação no projeto original. O prédio foi construído em 1962 e restou comprovado que havia de fato a previsão de uma casa do zelador. Foi dado provimento ao recurso e houve também uma resignação com relação à garagem, porque o condomínio ele instalou grades e portão eletrônico, o que também não é permitido. Então, neste caso, a turma, o colegiado tribunal, manteve a decisão de primeiro grau que intimou o condomínio a demolir aquele portão eletrônico e grades que haviam sido ali colocados. Tem-se uma noção de que pode o tombamento ser um impedimento à qualidade de vida, o que não é verdadeiro. A qualidade de vida é construída exatamente em cima desses pilares de presença do verde, de garantia de espaços que não sejam densamente povoados para evitar problemas de trânsito, para evitar problemas ligados à falta de água. Brasília é uma região também em que há uma certa escassez de recursos hídricos e Lúcio Costa pensou isso desde o momento da criação da cidade. E é o resgate dessa concepção que tem que ser preservada para o futuro e no presente.